Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília e diretor também do projeto Exposição Bíblica. A Exposição Bíblica está no ar há 11 anos, treinando pregadores de modo presencial e online. Nossa plataforma EAD é academiadospositor.com.br. Passa lá que você vai ver que tem uma equipe muito boa de treinamento de treinadores de pregadores, né? São pastores, teólogos e homens muito gabaritados para ensinar ao Ministério da Pregação, tá bom? Eu estou falando uma série agora específica sobre as contribuições de Timothy Keller para a pregação do Evangelho na atualidade. E hoje nós vamos falar da parte 2, né? A parte 2. A parte 1 eu falei sobre as questões da relação da igreja e da cultura, o entendimento que ele tinha sobre o equilíbrio necessário, os modelos culturais, os modelos de enfrentamento cultural. Ele entendia que a gente não deveria estar preso a um tipo de modelo de enfrentamento, porque em cada circunstância, localidade, momento, em cada questão cultural, nós deveríamos aprender a olhar para cada modelo e extrair o que é bom de cada modelo e evitar os perigos de cada modelo, tá ok? Bom, hoje eu quero falar sobre a questão, a aula 2, né, a parte 2 das contribuições do Timothy Keller, pregando o evangelho no poder do Espírito e as questões homiléticas. Pregando o evangelho no poder do Espírito e as questões homiléticas. Vamos lá. Eu estou usando praticamente duas obras dele, Igreja Centrada e a obra sobre pregação, ok? Mas estou fazendo as considerações de modo bem resumido. Vamos lá. Então, pregando o evangelho no poder do Espírito Santo e as questões homiléticas. Eu fiz uma adaptação, porque isso se refere ao título, o que é uma boa pregação? E eu traduzi isso, a questão do que o Keller entende como sendo uma boa pregação, para esses dois princípios que eu percebi no texto, lendo a obra dele. Eu já tinha lido a obra dele em outro momento e reli novamente para fazer essa singela, vamos dizer assim, homenagem, né? E para que o público tenha acesso às contribuições dele. Pregando o evangelho no poder do Espírito e as questões homiléticas. Vamos lá, então? Vamos lá. O ponto focal, o Keller parte do texto bíblico, né, como há de esperar de um bom pastor e teólogo reformado. Atos 16, versículo 14, eu estou usando aqui a versão NVI, o ponto focal dele era a questão da ação do Espírito Santo. E claro que tem que ser. O texto diz que uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, o ponto focal é esse. O Timothy Keller não acreditava que a comunicação pela comunicação era aquilo que nós deveríamos desenvolver na nossa vida pastoral. Embora tenha muitas pessoas que façam exatamente isso, usem a comunicação pela comunicação para tentar convencer as pessoas e colocam uma pitada de experiências pessoais no processo. Isso é uma grande bobagem, porque de fato, se o Espírito Santo não agir para que o evangelho ele entre no coração do ouvinte, nós estaremos perdidos sem essa ação. Né? E o próprio texto também de 1 de Tessalonicenses 1,5, na versão NVI também, diz o seguinte, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Bom, o que o Kelly vai trabalhar é que nós precisamos de desenvolver questões exegéticas, nós precisamos desenvolver as questões homiléticas, ilustrações tocantes, metáforas,
exemplos práticos, trabalhar as questões hermenêuticas, ou seja, fazer a ponte do texto ao ouvinte e entender o texto e as questões culturais, e o que o texto, o que a intenção do autor do texto vai dizer em relação ao problema da cultura atual. Então, Keller vai falar que essas questões exegéticas, homiléticas e hermenêuticas dependem, acima de tudo, da ação do Espírito Santo. Ou seja, depender da ação do Espírito Santo não exclui a necessidade de uma boa estruturação do sermão. Ok? Bom, o perigo que o Keller coloca reside em usar princípios de comunicação por si só e desprezar o Senhor da pregação. E é um grande perigo, né? O conteúdo e a forma são duas coisas que caminham juntas. Agora, é claro que entre um pregador que tem um bom conteúdo expositivo e um pregador que só tem a homilética, eu prefiro ficar com o primeiro, que tem um bom conteúdo bíblico centrado no evangelho expositivo. Agora, o que o Keller vai tratar é que por que nós não podemos unir uma coisa a outra sem colocar a outra em autoestima, mas sem também desprezá-la? É interessante isso, né? Não existem pregadores perfeitos. Olha só o exemplo que ele dá. Dentro desse aspecto de unir uma boa exegética, uma boa homilética, uma boa interpretação à ação do Espírito. Olha o que ele vai lembrar aqui. Ele vai lembrar, por exemplo, de João Calvino. João Calvino não era um pregador habilidoso quanto aos outros em relação a prender a atenção. Ele era um pregador que dominava um bom conteúdo, ele tinha um grande conteúdo, um bom exegeta. Mas, por outro lado, o Timothy Keller vai citar Viré e Farel, e vai dizer que esses tinham uma maior capacidade de envolvimento com o público, tá ok? Enfim, nós podemos utilizar entre Calvino, Viré e Farel, por que não? Não existem pregadores perfeitos. O que a gente não pode é priorizar a forma em detrimento do conteúdo. Agora, se a gente tem um bom conteúdo, por que a gente não pode se dedicar mais para que esse conteúdo chegue ao ouvinte, diminuindo os ruídos da comunicação, sabendo que, acima de tudo, o Espírito Santo, o poder do Evangelho, o poder do Senhor que vai fazer o que precisa ser feito. E ele vai falar aqui de Agostinho, né? Agostinho tinha uma teologia da pregação que envolvia a instrução, instruir e provar, em primeiro lugar, prender a atenção e encantar, e, em terceiro lugar, comover as pessoas e levá-las à ação. Essa é uma ação retórica do Agostinho. Ele não somente achava que tínhamos que transmitir informações, mas nós tínhamos que saber transmitir as informações nesses níveis, né? Nos níveis que o Keller tratou anteriormente aqui, exegese, hermenêutica, homilética, ok? Bom, o próprio Calvino, nos comentários, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, Calvino aqui, ele não vai dizer que Paulo está ignorando as questões de sabedoria e eloquência, né? Ele está querendo dizer que o evangelho, o poder do Senhor, é o que vai mover o sermão. Agora, ele não está desprezando. Paulo não despreza a retórica, a sabedoria, a eloquência. O que ele vai dizer é que a retórica não pode se tornar um fim em si mesmo. E aí que mora o perigo. O que o Keller vai argumentar, e eu acho interessantíssimo, é dentro dos dois objetivos básicos da pregação, que era amor à palavra, ou seja, amar a Deus, e amor às pessoas, amar ao próximo. É claro que o fim da pregação é a glória de Deus. Esse é o pressuposto de toda a pregação reformada, e o Keller, como bom reformado, ele entendia isso muito bem, que o fim da pregação é a glória de Deus. Tudo diz respeito ao Deus Trino. E a pregação não é voltada simplesmente para entreter as pessoas. Aquele estilo de pregação emergente, que até o Keller é contra esse tipo de situação, ele fala isso muito bem. No outro vídeo eu falei
que esse tipo de igreja emergente, que quer tocar somente na cultura, mas não quer tocar no bom conteúdo, é uma igreja fadada ao fracasso diante de Deus. Então, o que o Keller vai dizer que esses dois objetivos básicos, amar a palavra e amar as pessoas, é em qual sentido? É no sentido de que a palavra é que faz tudo, ou seja, a palavra é que age, o Cristo pregado através da ação do Espírito é quem vai fazer tudo o que nós precisamos que seja feito no culto público, na pregação do Evangelho. Agora, o amor às pessoas é em como eu estou comunicando isso. E aí eu entendi que ele chama isso de princípio homilético. Então, o amor à palavra, ou seja, o Deus é quem faz todas as coisas. O Espírito Santo que vai levar o pecador à consciência de que ele está afastado de Deus através da ira de Deus e precisa ser reconciliado com Deus através da graça de Jesus Cristo. Então, essa consciência é o Senhor que traz, pela pregação do Evangelho, Romanos 10, 17. Agora, o objetivo de amar a palavra não pode excluir o objetivo de amar as pessoas. E quando eu facilito o entendimento, eu trago clareza na pregação dentro da ação do Espírito, claro, esse é um princípio homilético que me ensina muito sobre o amar para quem eu estou pregando. Embora eu entenda que a pregação, o fim dela é a glória de Deus, eu posso usar princípios para facilitar o entendimento, a clareza, né? Então, se eu trato bem a questão, por exemplo, da ideia central, que o Randall Robinson tratou muito bem e influenciou uma geração de pregadores, e as pessoas saem dali com a consciência da ideia central, que é o princípio exegético que se transforma numa ideia homilética, por que que e por que que eu não posso me exercitar nessas questões? É isso que o Keller vai tratar, e eu concordo com ele plenamente nesse sentido. E aí ele vai entrar na questão do pregar a Cristo em toda a Escritura. Eu fiz outro vídeo agora, um tempo atrás, sobre esse livro aqui do David King, né? O seu sermão no Antigo Testamento precisa ser salvo. Excelente livro, fica a dica aí. Mas o Keller vai tratar exatamente sobre isso. Que o assunto principal de toda a pregação é Cristo Jesus. Né? Tudo que Paulo pregou foi com Cristo no centro. Ele vai citar aqui 1 Coríntios 1, 30. Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, a progressividade da revelação apontou e chegou em Cristo Jesus. Bom, Paulo também vai falar sobre a questão cultural, ok? Paulo não é estilo Paul Tillich, né, aquele teólogo luterano. Não, o Timothy Keller, ele vai trabalhar a teologia da cultura, mas não transformando a cultura no tópico principal daquilo que é a atividade do pregador. A atividade do pregador é pregar Cristo para que Deus seja glorificado, para que a glória de Deus seja reverberada no mundo. Esse é o objetivo da criação, é o objetivo da redenção. Agora, é necessário que a gente entenda que a ponte hermenêutica, a aplicação textual, a contextualização, devem mostrar quais são os aspectos culturais que envolvem a vida do ouvinte. O Keller vai tratar isso como idolatrias. Ele vai falar das idolatrias do período do apóstolo Paulo, por exemplo, as narrativas culturais gregas, as visões de mundo, né? Os gregos que valorizavam a filosofia, os judeus que valorizavam o poder e as habilidades em torno de um discurso. Então, Paulo desafia ambas as narrativas culturais com a cruz de Cristo. E esse é o desafio do pregador, desafiar as narrativas culturais com a cruz do Senhor, com a cruz de Cristo. A exposição à cultura atual é levar o ouvinte a uma narrativa superior à dele. Ainda mais a pós-modernidade, né, que existem inúmeras narrativas. A metanarrativa é o evangelho da cruz. É a linha da redenção que corta em toda a escritura sagrada. E, por fim, o Keller vai falar sobre as tarefas da pregação. Primeira tarefa da pregação é anunciar
o mistério de Deus. Né? O primeiro passo, anunciar o mistério de Deus. 1 de Coríntios 2, 1, é pregar biblicamente e estabelecer uma conexão por meio do texto, cheio de autoridade, pregar a palavra e não a nossa opinião, esse mistério revelado na figura de Jesus Cristo. É servir a palavra, é expor, extrair do texto com fidelidade e discernimento o evangelho da glória de Deus. Não é a nossa opinião, mas nós falamos as palavras do Senhor. E Paulo também vai falar que nós anunciamos, a tarefa da pregação é anunciar a judeus e gregos, 1 Coríntios 2, 4, né? Anunciar culturas distintas. O bom sermão não é como um porrete com que se bate na vontade, sim como uma espada que penetra o coração, conforme diz Atos 2, 37. Então, quando nós expomos a Bíblia, nós precisamos entender que o ato consequente da exposição é a aplicação. Então, nós precisamos entender que nós não precisamos ser relevantes. E Paulo e o Timothy Keller contra esse tipo de pregação relevante, esse modelo cultural que eu falei até no vídeo passado. Antes, deve ter como propósito pôr a nu os fundamentos da vida do ouvinte. É expor os ídolos do ouvinte. Expor os falsos deuses que dominam a cosmovisão dos ouvintes e colocar o ouvinte na rota do único Deus verdadeiro manifesto em carne, Jesus Cristo de Nazaré, que vai nos buscar e seremos governados por ele por toda a eternidade. Bom, espero ter contribuído para o seu ministério através dessas contribuições do Timothy Keller para a pregação atual. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber as notificações. Não esqueça de entrar na academiadospositor.com.br. Gente, um forte abraço para vocês. Que Deus abençoe no nome santo de Jesus. Tchau, tchau.